Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu quero falar sobre o coronavírus em Caxias. Acho que esse, afinal, é o assunto, né, da cidade, do mundo, né? Também quero aproveitar e agradecer ao vereador Velocino pela parceria, né, na questão para a resolução do problema de fornecimento de merenda escolar para as famílias que necessitam, especialmente a parte que cabe aos agricultores locais, né, aos agricultores familiares locais, que existe uma recomendação que 30% seja destinado, do fundo da merenda escolar, seja destinado para os agricultores familiares locais. Então, nós estamos trabalhando para viabilizar isso, né, para que a gente sabe que a SMED já está disponibilizando a merenda escolar para as famílias que mais precisam, mas a gente quer que também seja atendida a parte que vem da agricultura, né, porque também a gente auxilia os agricultores da nossa cidade. Mas o que eu venho aqui falar, o vereador Velocino aqui falava sobre alguns dados da saúde, né, sobre os boletins que são fornecidos pela secretaria. Hoje, na pauta, tem um pedido de informações, inclusive de minha autoria, sobre a questão da saúde. E o que tem me preocupado, naquela reunião que o vereador Rafael Bueno fez também com o secretário, nós fizemos vários pedidos, várias perguntas, algumas não foram respondidas, então a gente está trazendo agora em forma de pedido de informações. E o que me preocupa, e eu quero chamar a atenção no boletim que tem saído, são as informações referentes a leitos de UTI SUS. Na quarta-feira, agora, a gente tem o dado, então, que estava ocupado 32 leitos, de 34. A gente tem 35 mais um reservado, né, para o pós-operatório. Então, isso significa que 94% dos leitos SUS estão ocupados, né? 94. Isso é um dado muito, muito preocupante, né? Se a gente for pensar que nós estamos numa crise, uma crise de saúde e que os leitos de UTI são essenciais para a sobrevivência da nossa população, esse dado de 94% ele é muito grave. Bom, e aí, se a gente for olhar os de plano de saúde, né, a parte, o percentual destinado aos leitos de UTI privado, aqui diz que são 29 leitos de UTI ocupados, e que isso corresponde a 41%. Então, a gente vai ver a desigualdade social também aqui. Então, a gente não pode... E aí, a gente está talvez, flexibilizando algumas medidas, olhando o todo, quando o todo não é o todo. A gente tem que dividir. Os leitos SUS são os que mais atendem a população. Tem um maior público de atendimento. O leito SUS tem um maior número de pessoas para atender. E a gente está com 94%, sendo que quase que a demanda não existe ainda, né, por parte do Covid-19. E os leitos de UTI privado, a gente tem menos de 50%. A gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela diz que, em tempos normais, o ideal seria ter de 1 a 3 leitos de UTI a cada 10 mil habitantes. O Rio Grande do Sul possui apenas 1,4 leitos para cada 10 mil habitantes, isso considerando particulares e SUS. Os leitos que irão atender grande parte da população são os do SUS, e representam apenas 0,9 para 10 mil habitantes. Então, a gente está abaixo do que a Organização Mundial de Saúde recomenda para tempos normais. E ainda, o Plano de Contingência Hospitalar do Estado do Rio Grande do Sul, ele reserva 30% dos leitos de UTI SUS para pacientes do Covid. 30% dos leitos. Então, porque, bom, a gente tem que considerar que, além das pessoas que vão precisar de leitos de UTI por o Covid, também vão ter pacientes por outras enfermidades que precisarão de UTI. Então, essa é a conta que a gente tem feito e que tem preocupado na questão da retaguarda da saúde, que tanto a gente fala. No Rio Grande do Sul, estão cerca de 2 milhões de beneficiários de plano de saúde,
são incluídos na cobertura hospitalar. Então, são 2 milhões de pessoas, né, que têm plano de saúde. Considerando, então, a existência de 645 leitos não SUS no Estado, chegamos à taxa de 3,2 leitos de UTI para 10 mil assegurados por plano de saúde. Então, quem tem plano de saúde consegue ter uma média de 3,2. Então, é acima da Organização Mundial de Saúde recomenda. Então, a gente está vendo a desigualdade aqui na saúde. Ao SUS, cabe ofertar, então, assistência, contando com 871 leitos de UTI para aproximadamente 9 milhões e 300 mil pessoas. Então, tem menos leito e um número muito maior de pessoas para atender. Significa 0,9 leitos de UTI para 10 mil habitantes. E aí ainda tem a reserva de 30% que seria para o Covid-19. Então, se a gente comparar com países como a Alemanha, que é referência na saúde, a Alemanha tem uma média de 3,02 leitos de UTI para 10 mil habitantes. Então, isso quer dizer que, para quem tem plano de saúde, a gente está num modelo alemão. E, no entanto, a Itália conta com 0,8 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes. Então, essa é a média do SUS no Rio Grande do Sul. Essa é a média do SUS. Então, a gente precisa separar esses dados para conseguir fazer as escolhas e as decisões de forma mais responsável. Então, essa proporção de leitos de UTI por habitante, ela é crucial para a redução de óbito. Basta a gente olhar o resultado tanto na Alemanha. A Alemanha, em 14 de abril, estava com 132 mil casos e com 3 mil, algo em torno de 3.500 óbitos. A Itália, na mesma data, estava com 162 mil casos e 21 mil óbitos. Então, isso é crucial numa escolha para realmente escolher a vida. Quando a gente escolhe a vida, a gente tem que investir no SUS, em aumentar leitos, especialmente leitos de UTI, e em ampliar muito, porque o nosso SUS hoje, como eu coloquei, não atende nem o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Então, além disso, é importante a gente colocar aqui, a gente tem, além disso, contando o Estado, se a gente for analisar os dados da Serra, total de leitos UTI SUS e UTI não SUS, na Serra a gente tem 1,56, tá? Na Serra, somando o privado e o SUS. Se a gente contar apenas os 30% destinado para o Covid, na Serra, nós temos 0,51. Isso é muito grave. Isso é muito preocupante. Para leitos, contando os 30% para o Covid, a Serra é a região que menos tem leitos de UTI destinado para o Covid. Então, esse é o panorama. Quando a gente diz que precisa pensar retaguarda, a gente precisa pensar essa retaguarda. Porque se hoje a gente tem praticamente 94% dos leitos de UTI ocupado, e a gente quase não entrou, né, na pandemia, a gente não tem casos tão graves, tem alguns casos, mas são poucos, mas se a gente entrar mais 15 dias, 20 dias, a gente já vai ter o caos no Sistema Único de Saúde. A macro-região Serra, então, apresenta o pior cenário quanto à oferta de leitos de UTI a cada 10 mil habitantes, além de apresentar a menor quantidade de ambulância de suporte avançado. As ambulâncias que vão fazer transferência, e que são extremamente necessárias nesse momento, a Serra tem apenas 2 ambulâncias. A gente perde para todas as regiões do Estado. Então, essas são informações que a gente precisa considerar. Porque, se a gente soma todos os dados, a gente acha que a gente está com um aspecto controlado, mas a gente não está. Os números de casos confirmados não refletem a realidade, em função também da baixa testagem. A gente sabe que, por determinação, por orientação 30 segundos, do Ministério da Saúde, são poucos casos que são testados, né? Tem todo um critério para realmente ser testado os casos. E, em cima desses casos, ainda são muito poucos que são confirmados. Apenas para encerrar, é importante dizer
que a pesquisa realizada pela Universidade de Pelotas, ela diz que a pesquisa que eles realizaram, estão realizando, né? Ela diz, a pesquisa aponta que o contágio é 15 vezes o número de casos confirmados, ou 11 vezes o número de casos coletados. A pesquisa estima que a cada 1 milhão de habitantes há 500 infectados, e dos quais só 65 são notificados. Então, trago essas informações para que a gente reflita sobre as decisões, né, que serão tomadas, porque ali na frente a gente vai ver o reflexo disso. Obrigada. Uma declaração de líder à bancada do PSDB.